Uhum. E depois que você saiu do Domingo Legal, você ganhou tal cancha que você teve um programa só seu, né? Não é verdade? Faz 25 anos, se não me falha a memória, que Hum, você estreou na própria Rede TV. Eu queria saber quem é que te enxergou, Sônia, com hum. potencial para comandar um programa de televisão mesmo, com tantas horas e diverso, assim, sabe? Quem é que te. Pô, eu acho que a Sônia ela é Hum. boa repórter, mas eu acho que ela seria uma boa apresentadora de programa vespertino ou matutino que seja, enfim. Você sabe que uma coisa que me levou para a TV como apresentadora, porque muita gente acha que eu vim do jornal para o rádio, do rádio para a Uhum, TV. Não é verdade. Eu vim do jornal para a TV, porque eu escrevi uma coluna sobre televisão, que em pouco tempo virou, de coluna, virou uma página do jornal, na verdade, e era a página mais lida do Notícias Populares na época. uhum, Isso foi fazendo com que os programas me convidassem para fazer uma série de participações. Foi aí que eu comecei a trabalhar com os grandes comunicadores desse sim, país. Eu falo, eu sempre tive muita sorte em relação a isso, né? De começar a trabalhar quando os maiores comunicadores da nossa TV estavam assim no auge das suas é. carreiras, né? Então, Todos. é todos, olha, de Chacrinha, o Silvio, a Hebe, a gente, Flávio Cavalcante, que eu trabalhei muito Uhum, tempo também com ele, então era uma coisa muito legal em relação a isso, mas eu já fazia um programa diário de rádio, né, Rádio AM, a Rádio uhum. Capital, e passei pela Tupi, pela Record, pela Rádio Globo, inclusive, também, e voltei para a Rádio Capital, e lá a gente ficou 10 anos fazendo um programa das 8 da manhã à 1 da tarde, ao vivo. Nossa, meu E Deus. teve uma época, quando eu comecei na Rede TV, e aí já como apresentadora, eu vinha de um programa de rádio de 5 horas de duração para outro programa já, né, que era o nosso, era o A Casa é Sua, A de casa é mais sua. de 3 a 4 horas. Eu fazia 70 merchans num dia, somando rádio e televisão. Chegou uma hora que eu não tinha mais voz, sabe? E aí Aí eu tive que optar realmente. Foi quando eu deixei o rádio e fiquei só em TV. Agora, quem me enxergou como apresentadora justamente por causa do nosso sucesso no rádio, a gente chegava a bater a Rádio Globo em termos de audiência, para você ter uma ideia, foi Uhum. meu próprio irmão. E aí, quando Ah, veio a proposta da Rede TV para que ele comandasse programas lá como diretor, aí passaram, porque ele fazia também a direção do TV Fama, era muito a implantação ainda da Rede TV, aí resolveram mudar o esquema do A Tarde é do A Casa é Sua, que ainda era uhum, com a Valéria Monteiro, né, apresentando aquela coisa toda. Esse tipo de A Casa é Sua ia terminar, ia ser um programa só de estúdio, porque antes era numa casa mesmo, por isso que chamava uhum, A Casa é Sua. E aí resolveram, né, dar uma mudada no esquema, e ele foi responsável por isso. E aí ele pensou em mim para falar sobre televisão e pensou também na Meire Nogueira, na época uma grande apresentadora, no Castrinho, e seria um trio de apresentadores, que acabou durando pouco, porque depois cada um foi para um lado e ficou para mim a incumbência de apresentar o programa sozinho. E daí foi uma loucura, mas foi. É um grande exercício, com certeza uma grande vivência mesmo, viu? Ouvindo você contar essa história, Sônia, parece que você encara com muita naturalidade a transição do Hum. rádio para a televisão. Em nenhum momento você ficou assustada, putz, agora eu vou ganhar uma projeção muito maior, né? Porque, querendo ou não, televisão aberta é um canhão de Sim. audiência até hoje. Como é que você enxergava isso ali naquela época? Putz, você não ficou assustada? Ficou, putz, não, vou falar Não, para muito mais gente agora? mas Não teve? imagina, isso tudo foi feito depois que eu já fazia televisão. É Televisão para mim verdade. não era nenhum bicho de sete cabeças, Mas né? segurar sozinha Então, que tá, né? uhum. Mas no rádio eu era sozinha, e isso te No dá. rádio. Olha, eu acho assim que, como o teatro é uma escola para televisão, o rádio também é uma escola para televisão.
sabe? Então, quando você vai para a TV, você já tem todo o timing, toda a capacidade de improviso, você já tem recursos para Hum. lidar com qualquer tipo de imprevisto, qualquer tipo de situação. E assim, se você falasse para mim entre rádio e televisão, eu ainda ficaria com rádio, porque eu acho que Muita o gente laço fala isso. afetivo é muito maior do Uhum. público, dos ouvintes. É que o rádio, né, em função também de toda essa É. revolução na comunicação, acabou principalmente o AM praticamente desaparecendo. Mas era assim, era um público que não se interessava pela sua imagem, ele queria o seu conteúdo, né? Aí gostava de ouvir a sua voz, ficava com você pelas coisas que você dizia, pela maneira que apresentava, ia criando um laço afetivo que era muito mais fiel e sólido do que a gente tem hoje com a televisão. Então, porque TV, eu acho que foi um choque quando passei a apresentar um programa sozinha, porque você começa a vivenciar, e ainda mais com um programa diário, os seus colegas todos, não é? O ambiente todo. E você começa a sentir uma coisa que eu já sabia escrevendo sobre TV, mas você passa de pedra a vidraça. E aí o que que acontecia? Você vê que isso é uma coisa que me incomoda até hoje. As pessoas de televisão, como elas vivem muito da imagem, a vaidade é uma coisa absurda, né? Uhum. Todo mundo não, vai, muita gente, ainda mais em épocas passadas, se coloca num pedestal, sabe? E se acha a nata da humanidade porque aparece na televisão, ou porque comanda um programa de televisão, porque faz uma novela, ou porque é o protagonista. E aquilo me angustiava muito, porque eu vinha de uma outra coisa, né? De um jornal onde você está lá escrevendo suas coisas, você não está exposto dessa maneira, e o trabalho é de equipe. Eu vim de jornal, onde o que vale é o veículo, onde o que Uhum. vale é a sua coluna, é a notícia, todo mundo trabalhando junto. Não é assim, eu sou o Deus, a deusa e vocês que me sirvam, que trabalhem por mim, porque eu já sou a dona do pedaço. Sabe esse tipo de coisa? E assim, rádio também era muito equipe, muito junto, e você não tem essa coisa da vaidade. Na TV foi um novo universo nesse ponto que eu vivi, e foi um choque. E é uma coisa que me incomoda até hoje, mas eu tenho uma relação melhor hoje com a TV e com esse aspecto do que eu tinha há 20 anos. Hoje eu já amadureci para entender que existem pessoas assim, mas graças a Deus esse tipo de coisa foi, sabe, Aham. suavizando um pouco. Não deixou de existir, mas as redes sociais fizeram com que as coisas também, né, ficassem mais divididas. Então, o pessoal mais atacado nessa história de vaidade vai para o Instagram, vai para o TikTok, vai para as redes sociais e lá vira o centro de todas as atenções. Não tem que dividir nada com ninguém.